gente, tudo bom? Tô morrendo de vergonha de fazer isso. Então, meu nome é Ana Luísa e eu tô criando esse canal porque eu fiz um intercâmbio há um bom tempo atrás, Há 5 anos. E eu pretendo fazer outro intercâmbio em breve. Aí por isso eu decidi criar esse canal. Se flopar, morreu. Se der bom, eu faço mais vídeos, eu falo sobre o intercâmbio Que eu pretendo fazer, posso contar mais sobre as coisas que eu vou falar aqui hoje. E aí é isso. Talvez eu pegue o jeito da coisa com o tempo, talvez não, porque eu sou muito tímida. Esse aqui é o meu dog. Ele é o Jack. Ele é um pouco velhinho. Oh, meu amor, ele só dorme Porque ele tem quase 8 aninhos. Então ele tá bem velhinho mesmo. Mas aí, enfim, eu vim falar um pouco sobre o meu intercâmbio. Em 2015, quando eu tinha 16 anos, sim, eu tenho 21 anos hoje. Eu fiz um intercâmbio pro Havaí, tá muito cringe. Não? Tá bom. Eu fiz um intercâmbio pro Havaí. Não foi um intercâmbio. Eu fiquei lá 3 semanas. Mas foi minha primeira viagem sozinha, eu era muito dependente dos meus pais. Eu queria fazer um intercâmbio mais longo e ficar em casa de família, só que meus pais não deixaram isso. E aí, um intercâmbio que eu achei pro Havaí, eu acho que ele nem existe mais, porque na minha época fomos eu e mais 3 meninas. Ele era para uma universidade da University of Hawaii at Manoa, que é a universidade do Havaí em Honolulu. E aí tinha esse intercâmbio que você ia pra lá, ficava 21 dias hospedados na universidade e conhecendo o Havaí. Aí meus pais acharam essa ideia muito mais tranquila, porque eu não ia ter que ficar numa casa de gente que eles não conheciam, eles estavam com pavor disso. Eu tive isso de querer ir, fiquei falando por um ano com meu pai rindo, deixando de lado, até que eu achei esse programa, foi na CI, que eu fui pela CI. Aí esse do Havaí, pra mim foi perfeito, porque tinha todo o roteiro de viagem, pra onde que ia em cada dia, o que ia fazer. A gente almoçava e jantava e tomava café na universidade, já é tudo incluído. Aí tudo isso me interessou bastante, porque eu achei perfeito. Pronto, vou pro Havaí sozinha e vou aprender inglês, porque eu era muito mais tímida do que eu sou hoje, muito mais. Chegamos no Havaí, chegamos na universidade, e aí eu percebi que as coisas não estavam tão bem planejadas quanto eu esperava. Porque nós fomos deixados lá na universidade e a gente não sabia pra onde que a gente ia. E aí a gente ficou esperando. Até que apareceu um cara, e o nome dele era Howard. Ele era um velho de uns 57 anos, eu diria. Havaiano. Branquelo, magrelo e cabeludo. Acho que ele tinha um cabelo até aqui, assim, sem zoeira. Ele era muito engraçado. Acho que a gente ainda foi na praia nesse dia. Fomos na praia, achei tudo maravilhoso, só que tava meio escuro, aí a gente não pôde ficar muito tempo. Todo esse trajeto era de busão, né? Porque não tínhamos grana pra alugar carro. Aí a gente pegava o busão, ia pra praia, voltava. Aí, na primeira noite que a gente foi, primeira tarde que a gente foi na praia, nós fomos em Waikiki. E na volta de busão, a gente tava com o Howard nesse dia, né? Que ele tava lá sozinho, porque além do Howard, tinha outra professora. E tinha 2 ajudantes. Tinha a Naila, que é de Los Angeles, e tinha a Kylie, que é do Havaí. Elas 2 eram ajudantes. A Naila acho que tinha uns 21 anos e a Kylie era um ano mais velha que a gente. Só que, nossa, eu tratava ela como se ela fosse adulta, porque, tipo assim, ela tinha a nossa idade, mas ela tava fazendo um trabalho muito acima, aí eu ficava morrendo de vergonha. Voltando do primeiro dia da praia, o Howard falou, vamos passar no supermercado? Vocês já comeram poke? E a gente ficou tipo assim, o que é poke? A gente foi no supermercado, ele pediu poke e trouxe, a gente comeu lá. Mano, o melhor sushi que eu já comi na minha vida. Ele pegou um que era só o atum e o outro que era o poke. É muito gostoso, sério. Nossa, é o trem mais gostoso que eu já comi na minha vida. Sem zoeira, não tem nada igual. E aí no terceiro dia, rolou um negócio que não era muito bacana. Que chegaram umas pessoas pra ficar com a gente. Porque era uma escola americana que fazia intercâmbios com o mundo inteiro.
E aí tinha do Brasil. E tinha os russos, tinham italianos e tinham japoneses. O japonês eu não cheguei a conhecer. Tinha português também. Mas aí no nosso segundo ou terceiro dia, os russos chegaram. E a gente tava animado, né, pra conversar com os russos. Porque eu nunca tinha conhecido nenhum russo. E aí eu tava pensando que ia ser só a gente lá na cidade. Aí eu, não, vai ser muito legal e tal. Só que não. Era basicamente 15 pessoas. A maioria 11 anos pra baixo. Tinha uma menina de uns 8 anos que tava com a mãe. E aí tinha a Catherine e outra menina que tinha a nossa idade. Só que a gente não ficou amiga delas. Tinha um menino que era amigo delas também, que a gente não ficou amigo. E só. Esses eram os da nossa idade. O resto era tudo criança. E aí isso foi um tanto quanto broxante. E mais broxante ainda foi porque a gente tava super animado pra fazer amizade e tal. E desde que a gente conheceu eles foram super curtos e grossos. Muito grossos, não quiseram entrosar. Eu e a menina em São Paulo, a gente pegou o elevador juntas e fomos pro nosso apartamento, que era no 8º andar. E essas russas também pegaram o mesmo elevador. E elas não falaram nada com a gente. E elas estavam falando em russo entre si, só que tem um negócio que é parecido em todos os países, são os nomes dos países. Aí a gente percebeu que elas estavam olhando pra gente com um canto de olho, então elas provavelmente estavam falando da gente. Aí, a gente viu que elas estavam falando de vários países, falando e rindo. Inglaterra? Não, não tem cara de Inglaterra. Noruega? Ah, não tem cara de Noruega. Mongolesas? Aí elas começaram a rir. Aí a gente entendeu que elas estavam falando que a gente é da Mongólia. E a Rússia tem todo o preconceito de que os mongóis são retardados, né? Aí a gente ficou tipo assim... Mano, porque deu pra entender que elas estavam falando mal da gente. Aí já começou assim, ficou bem chato. Aí, enfim. Passou isso. Aí o dia seguinte, a gente ia fazer um tour de ônibus ao redor da ilha de Oahu, que era a ilha que eu tava. Aí fizemos esse tour pelo Havaí. Nossa, foi maravilhoso. A gente tem uma plantação, que é a Dole Plantation, no Havaí, que é uns latifúndio de abacaxi, que eles exportam abacaxi por um mundo inteiro. Aí, nessa fazenda, tinha um labirinto. Eu tava doida pra ir, um labirinto de planta, bem de filme. E aí, na hora que a gente ia descer do ônibus, o motorista do ônibus perguntou, porque ele tava por nossa conta. Ele perguntou, quanto tempo vocês querem ficar aqui? Se a gente falasse 2 horas, ele falar, ok. Aí a group leader russa falou, 15 minutos. E a gente ficou tipo, mano, você viu o tamanho desse lugar? 15 minutos a gente ia gastar só no labirinto. Aí, enfim, não deu tempo de ir no labirinto, porque não tinha tempo. Ficamos putos, mas... ninguém falou nada. Não fomos no labirinto, fomos só na lojinha de lembranças. E aí eu tomei um sorvete de abacaxi lá. Top, tá? Maravilhoso. E outra coisa que tinha lá também era um trenzinho, velho. Tinha um trenzinho em volta da fazenda. E a gente não pôde ir porque não deu tempo. Ódio. Continuamos o passeio e fomos em 2 praias, que é a Turtle Beach e a Pipeline. Na Pipeline, inclusive, ninguém queria descer. E a group leader russa falou, não, pode ir. Aí eu gritei e falei, não, eu quero descer. Aí as pessoas desceram só por minha causa, graças a Deus, porque o lugar era maravilhoso. Na Turtle Beach a gente não ficou muito tempo, voltamos lá outro dia. E aí, depois que a gente foi na Pipeline, a gente foi no Polynesians, porque os polinésios são os povos nativos do Havaí. E aí, nesse lugar, teve uma apresentação de danças de vários povos polinésios. E aí, teve várias danças típicas dele. Tinha uma estátua, tinha uma estátua dele que o hang loose é do Havaí, né? O hang loose, na verdade, se chama Shaka, que é por causa desse cara que ele não tinha esses 3 dedos. Então a mão dele era literalmente assim. E ele trabalhava numa estação de trem. Essa é a história que eu ouvi, pode ser mentira, né? Ele trabalhava numa estação de trem e quando o trem tava chegando, ele fazia assim.
Aí não sei por que isso virou chaca no Havaí. Nós fizemos várias trilhas lá no Havaí, era o que eu mais queria, era fazer trilha e ir nas praias, né? Fomos em praias maravilhosas também, né? Gente, não tem condição. A gente foi no verão. Então, no verão, as praias lá não tem muita onda, né? No inverno, na Pipeline, você não pode nem entrar no inverno, porque as ondas têm 3 metros de altura. Só que, nossa, no verão não tem onda nenhuma. E aquela água transparente é a coisa mais linda. Enfim, aí fomos em muitas praias. Fizemos trilhas maravilhosas, véi. As trilhas de lá eram tudo. Teve uma trilha que nós pegamos a trilha errada. Foi um tanto quanto chato. Porque a gente pegou a trilha errada e a trilha era muito perigosa, não era usada há décadas. E era pra chegar no topo e ter uma vista maravilhosa, e não chegamos no topo, porque chegou numa parte que a gente tava muito em cima. A gente tinha feito uma caminhada 2 horas, 2 meninas ficaram pra trás, uma vomitou, outra vomitou depois que voltou, de madrugada vomitou, porque foi uma subida muito íngreme por décadas. Nunca a gente chegou bem em cima, eu acho que se a gente tivesse ido mais, ia ter tido a vista que eu queria. Mas no que a gente tava bem em cima, começou o tempo a fechar muito, aí o group leader começou a ficar com muito medo de chover e mandou a gente descer. Resultado, não choveu. O tempo abriu. Podíamos ter ido mais, subimos 2 horas pra nada, mas faz parte, né? A gente comeu no Cheesecake Factory de lá, gente, vocês não têm ideia. Eu nunca comi no Cheesecake Factory tão bom, porque os dos outros lugares é só uma franquia meia boca. O Cheesecake Factory de lá era chiquérrimo, velho. Eu me senti num filme. Nossa, era muito chique. A comida maravilhosa, o cheesecake maravilhoso. Tudo lá era maravilhoso. E todas as lojas lá tinham, tipo, uma edição havaiana. A Hollister de lá tinham várias blusas que só tinham lá. Esse macaquinho aqui que eu comprei, ele só vende lá também. Tudo lá tinha a edição havaiana. Era muito legal. Tinha água havaiana. Essa é a garrafa. Muito bonitinha. Ela é de 1 litro, né? Eu comprei... Tinha menor também, só que eu acabei bebendo. Eu comprei várias garrafas dessas, porque eu achei que ia durar, não durou. Acabei perdendo várias. Tinha umas muito mais bonitas. Também comprei esse negocinho aqui. Igual que vende aqui nas praias do Nordeste, mas sem a arte, né? Só o pozinho mesmo e umas conchinhas. Nós também fomos no Pearl Harbor. Pra quem não sabe, o Pearl Harbor é um lugar muito importante no Havaí, porque... na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não queriam entrar no meio. E aí o Japão queria entrar no meio, porque eles estavam numa corrida imperialista louca. Decidiram atacar o Havaí pra tentar tomar o Havaí dos Estados Unidos. E aí eles atacaram Pearl Harbor, que era um porto militar. E aí eles atacaram lá, morreu muita gente, muita gente. Muitos japoneses morreram, muitos havaianos morreram. E, tipo assim, o Havaí sempre teve muito asiático. Então, muitos havaianos que morreram eram de descendência japonesa, no caso. Então, morreu muita gente. É um lugar muito pesado, porque na água, assim, fica boiando combustível, porque tem muitos navios naufragados lá que ninguém nunca tirou. E lá dentro tem uma parede gigante com o nome de todas as pessoas que morreram. É bem triste, principalmente se é descendente de alguém que foi morto nessa época, né? Teve isso. Aí teve outro dia que saímos só eu e o povo do Brasil. Nós fomos nadar com tartarugas na Turtle Beach. As tartarugas têm mais de 100 anos. Você pode nadar com elas, mas você não pode encostar nelas, porque as tartarugas são muito sensíveis e elas se estressam com o toque. Então, você pode mergulhar, olhar elas, tirar foto, mas desde que não encoste. Os bichos gigantes, velho. Tipo assim, tinha a estimativa, tinha o nome delas e a estimativa. Tinha uma lá que era a Oakley, que eu acho que ela tinha, tipo, 140 anos, velho. A bicha gigante, só dormindo. Também teve um dia que a gente foi numa piscina de água cristalina. Essa daqui, nossa, gente, o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. Sério, não sei nem o que falar. Tipo assim, é muito chato chegar lá, porque você desce umas pedras esquisitas. Mas nosso lugar é maravilhoso. Nunca estive num lugar tão lindo na minha vida. Sério, não teve nada mais lindo. Nunca estive num lugar tão lindo. E aí, quando a gente foi nesse lugar maravilhoso, os russos já tinham ido embora e já tinham chegado os portugueses e os italianos. A gente não ficou muito amigos dos italianos, porque eles também eram tímidos. E aí eles conversavam entre si, porque os italianos eram umas 10 pessoas da nossa idade, mas conversavam entre si. E os portugueses, por falar a mesma língua, a gente conversava mais, né?
Apesar de que tinha hora que eu não entendia o que eles falavam, aí a gente conversava em inglês umas horas também, era bem legal. E Aí dos italianos acabou eu não fiquei amiga de ninguém. Ah, outra coisa muito legal. Toda sexta-feira, num hotel lá no Havaí, tem fogos de artifício. Então, tipo assim, de onde você estiver na cidade, você vê os fogos. E da nossa cobertura, da cobertura do prédio que a gente tava, né? Dava pra ver esses fogos. Gente, eles eram Maravilhoso. Eu também tava lá no 4 4 de julho, né? Que é o dia da independência dos Estados Unidos. E nossa, véi, Os fogos foram a coisa mais linda. Mais bonito que fogos do Epcot, Magic Kingdom. E é isso. O Havaí é um lugar maravilhoso. Eu não sei se esse vídeo foi legal. mas se tivesse sido legal, Se vocês quiserem saber mais sobre mim ou sobre o intercâmbio que eu pretendo fazer futuramente, deixa nos comentários. Se quiser mais vídeo, deixa nos comentários. Dá um joinha pra ajudar. Não sei se ficou legal. Se não tiver ficado, desculpa perder seu tempo. mas é isso, na quarentena a gente tá sem nada pra fazer. E é isso. Beijos.